Essa querida nutricionista, culinarista, olha, é uma mestre. Carol, eu fico encantada quando você vem. Meus parabéns e muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você. Eu tô dando parabéns pra você pelo quanto você é dedicada, estudiosa, né? De conversar com a Carol, gente, eu fico encantada. Ela sabe tudo de nutrição, do nosso corpo, do nosso jeito de agir diante da alimentação. Que bacana. Parabéns. Obrigada. E hoje a Carol veio pra cá com o desafio de ensinar pra gente a fazer uma granola deliciosa em casa. E eu disse em vários momentos aqui no programa que ela ativa os hormônios da felicidade. Por quê? A granola, a gente colocou essa receita hoje justamente para falar sobre alimentos que estimulam a produção de serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, é o que traz a sensação de bem-estar, de plenitude, de felicidade, né? E a serotonina, ela pode ser induzida pelos alimentos que a gente consome. Hoje a gente sabe que o nosso intestino, que antes era tido como a parte que excretava, o que não era bom, ele tem uma função muito importante na nossa saúde como um todo, principalmente na questão psíquica. Então, a parte emocional, para diminuir a ansiedade, para evitar depressão, síndrome do pânico, que são doenças muito comuns nos dias de hoje. Porque o que eles fazem? Nosso intestino, quando ele é saudável, quando a gente coloca alimentos saudáveis na nossa alimentação, a gente tem um intestino saudável e dessa forma a gente tem uma melhor absorção desses neurotransmissores, e a serotonina é um deles, que vai trazer essa sensação de bem-estar, né? Por isso que aquela pessoa que não vai ao banheiro nunca, tá sempre constipada, é brava, emburrada. Que a gente chama de enfesado. Enfesada, a palavra até feia, se você parar pra pensar no sentido, né? Mas é por conta isso, disso por conta também. disso. É por conta disso. E porque o intestino, ele trabalha com a absorção dos nutrientes. E os nutrientes, eles têm papéis fundamentais no nosso corpo, né? Eles equilibram uma série de funções. Então, se eu não absorvo bem o nutriente, eu vou ter déficit de magnésio, eu posso ter uma TPM mais intensa, eu posso ter uma alteração de humor, ficar um pouco mais depressivo. Então, quando a gente pensa em alimentos saudáveis, a gente está cuidando do intestino e dessa forma aumentando a nossa absorção de nutrientes, né? Porque nós temos bactérias no intestino, boas e ruins. E dependendo do que a gente come, a gente alimenta bactérias boas e alimenta bactérias ruins. As bactérias ruins, elas gostam de coisas muito industrializadas, com conservantes, com corantes. E isso faz mal à nossa saúde. As bactérias boas, elas gostam de alimentos saudáveis. Então eu já tô imaginando assim, você tá comendo um monte de tranqueira, você tá fazendo aquele exército do mal, fica forte dentro de você. É bom dar cara para as coisas, né? Toda vez que você abrir um pacote, comer uma tranqueira, já pensa que você tá fazendo aquele exército do mal, terrorista. Exatamente. Fica fortão. Então é bom parar já. Você tá dando alimento para que bactérias, fungos e vírus manifestem-se no seu corpo, né? Então, quando a gente pensa, falando em felicidade, que foi tudo que foi dito no programa, é importante que a gente se alimente bem, coma alimentos que vão estimular a produção, principalmente de serotonina. Que maravilha. Vamos aprender então? Vamos lá. Vamos fazer essa granola. Agora, precisa de tudo isso? Não. O que eu coloquei aqui é coisas que eu gosto. Mas, por exemplo, tem alguém que não gosta de nozes. Não precisa colocar nozes. A gente pede para colocar a aveia e o amaranto, né? Porque são cereais que estimulam a produção de serotonina porque tem triptofano, que é um aminoácido, uma proteína. Mas as oleaginosas, que são as castanhas, o amendoim, a castanha de caju, a castanha do Pará, vai do gosto de cada um. Tem gente que não gosta, não acrescenta, tá? Vai da individualidade. Mesmo as frutas secas, vai da individualidade. Se eu não gosto, eu coloco. Se eu não gosto, não coloco. Perfeito. Então, certo? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar os ingredientes secos aqui, tá? Então, nós vamos começar com a aveia. Aveia em flocos. Essa aqui é aveia em flocos finos e flocos grossos. Tanto faz. Vai depender da pessoa. Tem gente que gosta de aveia mais fininha e tem gente que gosta dela em flocos inteirinhas. Então aqui eu misturei um pouquinho de aveia em flocos finos e aveias em flocos grossos, tá? A gente vai pôr 100 gramas aqui.
Granola é uma coisa legal da gente comer todo dia? Pode comer todo dia. Tá. E Pode. tem quantidade? Essa que você serviu assim com o iogurte é o ideal ou precisa ser mais? Eu coloquei o iogurte ali como opção porque o iogurte, ele tem o que a gente chama de probióticos, que são os lactobacilos, que ajudam no funcionamento do intestino, né? E ajudam a cultivar as bactérias boas, que a gente falou antes, que vão prevenir o desenvolvimento de doenças. Pode ser com iogurte, pode ser com fruta, por exemplo, uma banana, porque a banana é um alimento que também ajuda a produzir serotonina. Então, vai do gosto de cada pessoa. Não pode comer muito, porque ela tem um valor calórico, ela vai mel, né? Mas o ideal são 4 colheres de sopa por dia. Tá bom, tá? vamos lá. Então aí você colocou a aveia. A aveia e deixei 100 gramas separado, porque são 200. Isso aqui a gente vai usar depois. Tá. Aí a gente coloca 100 gramas de nozes. Então vai anotando aí, 100 gramas de aveia, 100 gramas de nozes. 100 gramas de amaranto. Até pra você comprar. De repente, na zona cerealista, isso tudo é mais barato, hein, gente? 100 gramas de aveia, 100 gramas de nozes, 100 gramas de amaranto. 100 gramas de castanha do Pará picada. Tá. 100 gramas de castanha de caju. Pode deixar que eu vou pondo. Fica tranquila. Já tô de sua assistente. 100 gramas de amendoim. 100 gramas de amêndoas. Tá. Essa tá sem casca, é importante que seja ou pode ser... Eu comprei a sem casca, porque eu prefiro, mas tem gente que gosta daquela marronzinha com a casca. Pode ser com casca, não tem problema algum. Essas oleaginosas, elas estão secas apenas ou elas estão torradas? Elas não estão torradas. Elas não estão torradas. Por quê? A gente vai misturar o mel e o óleo de coco e vai levar ao forno. Então é melhor que não esteja torrada para não passar o ponto e ficar com aquele gosto amargo. Tá. E importante comprar sem sal, né, gente? Sempre sem sal. São todas as oleaginosas, as castanhas, tudo sem sal. Tá. Aí aqui tem lascas de coco fresco. O coco é um bom alimento? É um alimento que tem gorduras boas, né? Ele tem gordura saturada, principalmente o óleo de coco, mas são gorduras que ajudam no funcionamento do nosso corpo, previne o desenvolvimento de doenças, é extremamente interessante. Toda gordura de fruta é boa, né? O abacate, o coco, que são frutas com teor maior de gordura, são interessantes. Aí nós vamos pegar 3 colheres de sopa de óleo de coco e a gente vai colocar aqui. E 5 colheres de sopa de mel. Esse mel é o mel de laranjeira, porque ele é um pouco mais doce, para a granola ficar mais docinha. E aí a gente vai misturar tudo isso. E tem que perceber que esses ingredientes, eles têm que ficar úmidos para ir para o forno. Então, se você perceber que você misturou e não ficou muito úmido, acrescenta um pouquinho mais de óleo de coco para ficar bem... A gente tá vendo, ó? Dá para ver que tá bem umedecido. Na sua experiência, sai mais barato fazer a granola em casa? Sai quase a mesma coisa. Mas, pensando em saúde, a granola caseira ela é mais saudável. Né? Ela não tem aditivos químicos, você coloca mel, não coloca açúcar. Então ela se torna muito mais saudável. E se sai a mesma coisa, a caseira do jeito que você está ensinando também é muito mais deliciosa, né? Porque eu tô vendo aqui com todas essas oleaginosas que a gente não encontra no pacote. Ela sai quase a mesma coisa justamente por isso. A granola pronta, ela não tem essa quantidade de oleaginosas que vai ter na caseira, né? Então, ela sai quase a mesma coisa, mas ela é muito mais saudável, porque ela vai ter muito mais gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada que ajuda por conta dessas castanhas. Você pode ver que fica bastante castanha aqui, Não, uma né? coisa, gente, de olhar. Eu, por exemplo, amo tudo isso, eu fico com água na boca. Mas vamos continuar, então. Eu acabei esquecendo de colocar a semente de girassol. Tá, então, olha, são 200 gramas de aveia em flocos, 100 de amaranto, 100 de nozes, 100 de castanhas do Pará, 100 de castanhas do caju, 100 de amendoim, 100 de amêndoas e 100 gramas da semente de girassol. Aí 100 de coco. Mais o mel e o óleo de coco. Então, dá pra ver que tá tudo úmido, tá vendo? Tá. E daí a gente vai fazer o quê? Vai colocar isso na forma, vai levar pro forno pré-aquecido e vai deixar 15 minutos. Vai sempre mexendo pra não grudar, até perceber que tá crocante, que tá ficando bem crocantezinha. Quando tiver crocante, tira do forno, espera esfriar e vai mexendo. Vai ficar assim, desse jeitinho aqui, ó.
Ela fica assim. Olha que máximo, gente. Bem crocantezinha Bem mesmo, crocante. douradinha. Você viu que mudou de cor, né? E ela muda de cor, né? Aham. Porque o mel vai agir, caramelizando, ela vai dar uma torradinha no vai dar forno. uma torradinha. Tá. Aí o que nós vamos fazer? As outras 100 gramas de aveia a gente vai misturar nessa preparação que saiu do Tá. forno. Então são 100 pra ir pro forno e 100 depois. Isso. E daí a gente vai pôr todas as frutas secas. Então aqui o damasco, a uva passa, a ameixa. Quanto tempo vai durar essa granola num pote fechadinho? 6 meses. Show, gente. Se Olha você isso. colocar, a gente orienta sempre colocar em um pote que tenha uma boa vedação para ela não ficar murcha, né? Se quiser até colocar na geladeira pode, num pote bem vedado e ela dura 6 meses, sem problema algum. E aqui eu deixei separadinho são as tâmaras, picadinhas. E daí a gente vai misturar tudo isso. E tá pronto. Olha que maravilha. Olha lá, e aí colocar no pote e comer. Eu vou provar já, mas segura aí que eu volto em 2 minutinhos. Agora é minha hora, né? Agora eu quero provar esta delícia. Deixa eu só passar antes os contatos da Caroline Trevisan. Ela é nutricionista, culinarista. Ela tem um site maravilhoso. Hoje está todo mundo muito interessado em alimentação, em comer bem. Este site é show, viu? Meus parabéns. Chama www.carolinetrevisan.com.br. Entra lá, você vai gostar. carolinetrevisan.com.br. E aí você tem mais informações através do e-mail, se você quiser entrar em contato com ela, no nutricionista@carolinetrevisan.com.br. No Face, ela tá como Caroline Trevisan Nutricionista. E no Insta, tudo junto, Caroline Trevisan. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada. Deixa eu provar. Eu tenho que provar só um pouquinho, senão vai demorar, porque tem que ficar mastigando. Ela é boa também por conta dessa coisa da mastigação? Mas quando a gente mastiga, a gente tá mandando mensagem pro cérebro em relação à saciedade. Então, é interessante que a gente, quando vá comer, mastigue bastante, né? A mastigação tá envolvida também no processo de absorção. Que delícia! Gente, Carol. Boa? Uma muito boa. Me lembra até aqueles que a gente compra no shopping. Porque a gente coloca mais oleaginosas na caseira, né? Então você põe mais castanhas, você pode pôr ela mais picadinha ou graúdas. E o mel dá aquele sabor doce. Que delícia! E parece aquele que a gente compra em shopping. Nossa! Oh, delícia! Mas muito bom mesmo. Ai. Por que quando eu como uma coisa boa dá vontade de suspirar, hein, menina? Ó! Essa foi de arrancar suspiros. Que bom, que bom. Que show!